Se você quiser avançar na vida, não faça isso que eu fiz. Pois é. Hoje eu vou te contar a história de como foi a minha experiência em uma semana em Floripa. Tudo começou, eu já vou começar do pior. Mas antes de começar do pior, eu quero fazer alguns alinhamentos com você que está vendo esse vídeo. A intenção desse vídeo é fazer com que você tenha mais clareza e mais entendimento de como funcionam os traços de caráter na prática, de como que eu uso essa ferramenta a meu favor e não fica algo somente, aprendi uma ferramenta e agora não tenho um controle, porque a consciência sem o controle não é nada. É aquela coisa que a gente fala, né? Conhecimento, informação, na verdade, que não é aplicada, é só informação. O conhecimento, quando ele é aplicado, a informação quando é aplicada vira conhecimento. Enfim, vamos lá pro vídeo. Meu nome é Loa Rodrigues, sou analista corporal e o objetivo de hoje é te mostrar como que você pode transformar a tua vida e viver no recurso conforme os teus traços de caráter. Agora a gente vai pra história. Tudo começou quando eu tava conversando com a mãe da minha filha e o meu esquizoide, eu tenho 18% de esquizoide. Só que assim, às vezes ele tá muito a mil, eu deixo ele existir muito e ele tá sempre com uma ideia diferente, sempre com alguma coisa nova. E eu fui lá e fui falar pra mãe da minha filha assim, olha só, tô pensando em morar aí, eu morava já em Floripa, né? E o que eu vou fazer? Qual é a possibilidade? Olha o que eu falei. Eu vou te ser sincero, tudo que eu falei. Ela falou, não, Luan, não dá. Tipo, toda hora é isso. Cheguei e falei assim, qual é a possibilidade de eu ficar de tu ficar 3 meses com a Vênus? Durante esses 3 meses eu não pago a pensão até eu me reerguer. Aí ela falou assim, cara, toda vez tu vem com uma ideia diferente. E agora tu ainda quer vir? Tu quer que eu fique com a Vênus, que eu assuma a cara e que eu não pague pensão? E ela falou, cumpre o combinado. Que a gente tem um combinado de uma vez, um ano ela vai ficar comigo e um ano ela fica com ela. Ok, esse tá sendo meu ano. Tá quase acabando o ano. Só que minhas ideias, elas não param, né? E aí quer saber, meu? Tá bom, beleza. A gente brigou, conversou, né? Teve essa leve discussão na segunda. E ao mesmo tempo, tinha outra coisa acontecendo. Que era que eu tinha que levar a Vênus pra ver ela. A cada 2 meses, no mínimo, eu levo a Vênus pra ver a mãe dela, em Floripa. Atualmente eu tô no Rio Grande do Sul, por enquanto. A ideia é ir pra longe. Esse vídeo até vai ser bom eu ver ele daqui a um tempo, porque eu sei que eu já vou estar longe. E aí, o que eu fiz? Falei, dia 26 eu tenho batalha de dança, não vai dar. Ela falou, como assim, cara? Tu tem batalha de dança? Aí tu não pode, tipo, abrir mão da batalha de dança. Eu falei, não vou. E aí quer saber? Vou ir dia 11, vou dar um jeito de ir dia 11. Falei assim, meio que finquei o pé. E falei, não, vou ir dia 11, com ou sem tua ajuda. Tô nem aí pra ti, tipo, vou fazer no meu rolê. E aí que já tem uma pequena aspas para um outro tema que é um pouco maior, que é um pouco mais complexo, que a gente fala ali sobre dependência emocional e padrões de dependência emocional, né? E aí quer saber? Vou fazer isso, tava ativando um perfil. Eu não vou falar agora, porque não cabe nesse vídeo. A ideia é falar dos traços de caráter. E aí comecei a fazer esse padrão quando cara, não faz sentido. Vou dar um passo atrás. Só que eu já tinha tomado a decisão de ir pra Floripa, com ou sem a ajuda dela. Até aí, tudo bem? Ok. O que eu precisava fazer? Eu comecei a pensar, como que eu vou ir pra lá? Eu preciso fazer no mínimo, tipo, o dinheiro da passagem, que eu somei era 300 e... geralmente dá 350 reais, assim, 300, 350. E mais o que eu ganho no final de semana em outra empresa que eu já trabalho no Rio Grande do Sul. Que daria ali, limpo ali, um total de mais ou menos... Enfim, eu precisava fazer uma boa grana. Precisava fazer uns 700, 800 reais. E aí, o que eu fiz? Cara, como que eu vou fazer isso? Comecei a ativar minha rede. Primeira ideia de ir para a Floripa, esquizoide que deu a ideia. Depois,
quando comecei a articular as coisas, foi o meu psicopata. Eu tenho 17% de psicopata. E ele começou a articular assim, ó. A gente vai fazer isso, vamos montar uma lista, vamos chamar as pessoas, a gente vai dizer que tá fazendo massagem lá. Quando vê no meio do caminho, é muito massa, né? Porque eu pensei, como é que eu vou fazer massagem lá em Floripa se eu não tenho nem maca lá? Começaram a vir os primeiros problemas. E eu já falei para as pessoas que eu ia fazer maca. E aí tinha uma pessoa que eu já atendi há algum tempo, que por coincidência estava num local onde já tinha maca, eu só tinha que chegar lá e fazer a massagem. E tem o meu creme, obviamente, né? E aí eu, tá bom, ok, let's go. Primeira parte, ok. Segunda parte foi quando eu comecei a fazer um freelance numa parte de entretenimento, numa empresa de entretenimento que eu já tinha trabalhado há algum tempo lá, chamei. Eu vou ocultar os nomes das pessoas, tá bom? Por sigilo, porque eu não pedi autorização para falar para ela sobre isso, mas quem sabe futuramente eu já possa abrir mais. Então eu vou pedir para Renata. Renata, tem free aí? Bah, oi Lu, tu tá vindo pra ilha? Tenho. Tá, então, o free é... O free é pra fazer escultura de balão. Tu já fez escultura de balão? Cara, eu nunca tinha feito escultura de balão. Beleza, let's go, vamos lá. Quando eu fui, eu quero falar justamente desse fato que aconteceu, porque o meu rígido, ele ficou extremamente desafiado. E foi muito massa que o dia que eu fui lá fazer o treinamento, eu tava indo de boa, tranquilo. Cheguei lá, tava a Renata e o seu esposo, o Flávio. Aí tava a Renata e o Flávio lá, o Flávio começou a me ensinar, o Flávio mó queridão, tranquilo, paciente. Foi encher o primeiro balão, estourou. Eu, putz, cara, o que tá acontecendo? Fui encher, estourou. Aí fui fazer as figuras, ele foi lá me mostrando as figuras. Enfim, passei a metade da tarde estourando o balão. E eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Na verdade eu tava entendendo, só que eu não ia chegar. E eu não conseguia, na verdade, naquele momento, utilizar o meu oral de uma forma benéfica. Até porque, o que eu pensei? Cara, se eu expor uma fragilidade minha agora, e você já vai ver, o rígido, ele tem muita dificuldade a expor as fragilidades dele. E se eu começar a falar de uma forma de vitimizar, talvez eu coloque todos os meus traços na dor. E talvez eu até ganhe algum reconhecimento, algum afeto, mas eu não sei se era isso que eu queria. Eu queria ser visto por um baita profissional que eu sou. Independente daquilo que eu estiver fazendo, porque eu sei que tudo que eu pego pra fazer, o rígido tem isso, ele vai lá e faz muito bem. Óbvio, nem sempre na primeira vez vai sair tudo perfeito. E é justamente sobre isso que tem a função do vídeo. Mas, mais importante de saber, isso tem uma coisa muito mais importante. É tu olhar para as pessoas e ver o que as pessoas representam pra ti. E aí na hora eu já pensei, mano, a Renata tá representando a minha mãe aqui e ela nem sabe. Porque eu queria a aprovação da Renata, dizer, olha só, mamãe, estou fazendo tudo certinho, tá tudo certo comigo aqui, tô indo bem. Eu fiquei pensando, por que eu estou projetando a minha mãe na Renata? Por que eu estou projetando a minha mãe na Renata? Ou pra quê, né? Fui pra casa, falei assim, ó, não vou me pressionar, vou fazer depois o que tem que ser feito, porque eles me deram uns balão pra eu levar pra casa pra treinar em casa. Ok. Fui pra casa, isso foi numa quinta-feira. Sexta-feira, olha só, olha que doido, eu enchi 4 balões, fiz as figuras e falei, deu, não vou treinar mais. Não vou desgastar todos os meus traços. Porque só existem 2 traços que são executores. Os outros gostariam que as pessoas fizessem por ele. Então é o rígido e é o mazoca. E como eu tenho ali, somando com o rígido e com o mazoca, dá mais ou menos quase uns 40% de execução. 40 e alguma coisa, depois eu vejo meu gráfico certinho. Falei, por que eu vou estressar meus 40% numa atividade
sendo que eu preciso ter mais energia e demanda para fazer as outras coisas. E ainda pensei, cara, isso aqui é um free. Ainda que seja algo que eu me predispus a fazer, eu não vou fazer de qualquer jeito, mas eu também não posso colocar 100% da minha energia aqui, porque o meu intuito de vir para cá, para Florianópolis, era outro. Eu precisava desbloquear outros pradões. E isso é muito massa, que conforme tu for fazendo e conforme tu for aprofundando dentro das camadas daquilo que tu tem que fazer, tu vai ver que tu vai descobrindo outras coisas que tu teria que fazer também para melhorar e para quebrar alguns padrões. Dito isso, chegou o dia do evento. Tava indo lá. Isso foi muito engraçado. Foi muito engraçado porque eu tô de twist. A moça tava fazendo meu twist, uma amiga minha tava fazendo meu twist, e a gente acabou se atrasando. Ela foi acabar o meu twist 20 para as 3. Eu tinha que estar lá 10 para as 3. Fui tentar chamar 99 e Uber, não conseguiu. E eu já falei, cara, por que que eu estou fazendo isso comigo? Por que que eu estou fazendo isso comigo? Tipo, o que que eu tava pensando, né? E aí eu comecei a entender que tinha um mecanismo que tava querendo me auto-sabotar. Mesmo no freelance, olha o tanto de coisa de rica, se a gente estiver esperto, atento, a gente vai conseguir entender. Aí, o que que aconteceu? Eu cheguei um pouquinho atrasado, cheguei 10 minutos atrasado e tal, ainda pensando, pô, a Renata vai brigar comigo, a Renata vai brigar comigo. Cheguei lá, a Renata nem tava lá, só tava o Flávio. Flávio, mó queridão, mó de boa, e aí, como é que tá? Tudo bem? Não, eu tô bem e tal. Me passando uma segurança e uma tranquilidade que, meu Deus, cara, eu tava muito de boa e muito tranquilo com ele, assim, sabe? Mesmo sabendo que eu não queria errar, eu queria performar. Aí, durante o processo, aconteceu uma coisa bem interessante. O que que aconteceu? Deixa eu sincronizar aqui a câmera. O que que aconteceu? No meio do caminho, Renata chegou no trabalho. Eu tava fazendo tudo certo. Tudo certo. Eu acho que eu tinha estourado um balão. Ela chegou e estourei uns 2 em seguida. Quando eu estourei esses 2 em seguida, eu fiquei pensando, cara, olha o poder que tem uma pessoa na vida de outra, né? E na verdade, o poder que a gente dá pra uma pessoa. Que ela não tem poder sobre mim, mas eu decidi dar esse poder pra ela. Mesmo que inconscientemente. Ok. Aí, qual foi o meu mecanismo de defesa? Eu falei, eu preciso descontrair, eu não posso ficar olhando sério para as pessoas. Tava tocando dança, tava tocando uma música, eu tava trabalhando com criança, eu falei, preciso me divertir. E aí eu comecei a usar o recurso da oralidade. Comecei a conversar com as crianças. Porque para tu fazer uma escultura, eu não sei quanto tempo leva, mas eu acho que eu tava levando em média uns 5 minutos para fazer determinadas coisas ali que eles pediam, tipo uma flor. E aí, porque a gente perde a noção do tempo quando a gente tá fazendo, tá? E aí o que que eu fiz? Eu comecei a conversar com as crianças, usei o recurso da oralidade a meu favor e comecei a me mexer. Então eu não tava fazendo a escultura parado, eu fazia a escultura me movimentando. Saía ali uma espada, eu tava me movimentando. Saía uma flor, eu tava me movimentando. Eu tava sempre me movimentando, sempre em movimento. E aí eu comecei a olhar o trabalho ali de uma forma diferente. Porque trabalhar com criança, você precisa ter pulso firme, mas ao mesmo tempo que você precisa ter pulso firme, você também tem que ter uma amorosidade, como é que eu posso falar? Uma fala doce. Como é que eu posso falar? Uma fala doce. Não uma fala infantilizada, mas a pessoa tem que entender que existem limites claros, a criança tem que entender que existem limites claros e que tu vai estabelecer eles. E aí eu comecei a perceber isso, e aí eu comecei a ver o trabalho de uma forma totalmente diferente. E aí eu vi, nossa, valeu muito a pena estar aqui. Sabe aquele momento que tu sente, nossa, eu deveria estar pagando para estar aqui? Foi exatamente isso que passou na minha cabeça. Porque a quantidade de aprendizados que eu tive naquele trabalho, não só de eu projetar a minha mãe numa mulher, mas de eu ver a inocência das crianças. Teve uma hora que eu deixei esse meu esquizoide vir, e aí uma criança pediu pra mim
um pássaro, uma ave, eu fiz quase que uma borboleta pra ele. Quando eu fiz essa borboleta, quando eu terminei o trabalho, eu olhei, nossa, cara, que horrível isso. Eu não falei nada, eu só pensei nisso. A criança, quando olhou, fez isso aqui, ó. Quando ela fez isso, aí eu entendi outra coisa. A gente é muito perfeccionista com a gente mesmo. E a gente não dá voto para as coisas que a gente faz. E é que nem, por exemplo, quando eu comecei a decidir a gravar vídeo, eu sabia que eu não estava 100% pronto. Eu sabia que eu não ia ter a melhor câmera. Eu sabia que eu não ia ter o melhor celular. Eu sabia que eu não ia ter o melhor roteiro, a melhor edição. Até hoje eu decidi não editar vídeos para não me cobrar tanto e não ficar entrando naquela do perfeccionismo. Ah, meu vídeo não tá bem editado, não tem legenda, não tem um cenário perfeito. Eu simplesmente abri mão de tudo isso e comecei a gravar. E aquilo me fez relembrar o fato daquela criança ver uma escultura que na minha cabeça tava horrível e que para ela tava excelente. Eu fiquei pensando, eu não posso parar. Isso é só um lembrete de que eu não posso parar. Eu tenho que continuar fazendo as coisas que eu tô fazendo, porque já estão sendo coisas muito bem feitas. Vai ter muita gente que vai gostar daquilo que eu já faço, apesar de estar... Porque a gente mede a nossa régua, né, muito em relação a outras pessoas, e não necessariamente se as outras pessoas estão no mesmo nível que a gente, ou têm a mesma caminhada, ou praticaram o mesmo tempo, enfim... Contextos totalmente diferentes, a gente acaba se... E eu tô falando do traço específico do rígido, porque o rígido tende a entrar nessa dor. Ele começa a triangular e começa a ver o outro é melhor do que eu e não faz determinadas coisas. Ah, gente, pausa pra olhar a natureza. Olha que lindo. Se a gente não tá atento até isso, a esse tipo de coisa, a vida passa... A gente fica se cobrando e as coisas não acontecem da melhor forma. E eu tenho certeza que esse aprendizado que eu tive nessa uma semana que eu fiquei lá, ele não teria sido o mesmo se eu não tivesse conhecido como que eu penso, como que eu sinto, como que eu ajo. Se fosse só mais um Luan de um tempo atrás, antes da análise corporal, eu não ia saber o que fazer, eu ia travar, eu ia botar mais força ainda. E provavelmente botando mais força ainda eu ia ter alguns outros resultados não tão bons quanto aqueles que eu gostaria. Tanto que chegou lá no final, eu agradeci imensamente a Renata pelo trabalho. Falei, Renata, muito obrigado. Nossa, depois eu até vou gravar um vídeo sobre isso. Porque são construções maiores que quando tu consegue ver essas construções maiores, que pode ser um simples detalhe na vida, mas se tu olhar com um olhar diferente, né? Um olhar um pouco mais curioso, um pouco mais analítico, tu vai ver que às vezes um abraço, ele não quer dizer um abraço. Às vezes o abraço ele pode ser uma falta, às vezes o abraço ele pode ser uma carência, às vezes o abraço ele pode ser um agradecimento, ele pode ser diversas coisas. Um abraço, um beijo, muito obrigado. Tudo isso, se tu estiver atento e tu tiver com um olhar curioso, tu vai conseguir entender. Se esse vídeo fez sentido pra ti, compartilha com alguém que precisa compartilhar histórias, que precisa escutar essa história, abrir mão do perfeccionismo. Esse vídeo comecei lá falando sobre dependência emocional. E depois, se você quiser também, fala aí. Ah, Luan, aprofunda um pouco sobre dependência emocional. Posso aprofundar também. Mas finalizamos com aquilo que eu gostaria de falar, que é principalmente algo por traço rígido. Abra mão do perfeccionismo e vá pra frente, beleza? Você tem muito a entregar, eu tenho certeza que você tem muito a entregar. É só você não ficar se culpando e não ficar colocando a tua régua em cima de régua de pessoas que às vezes estão muito distantes de ti, sabe? Valeu, obrigado, até a próxima.